Aumento do número de infectados pelo novo coronavírus. Recorde de registros de queimadas no Pantanal. Os ataques na França e os prêmios Nobel foram alguns destaques do mês de outubro. O levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, apontou que outubro registrou o pior cenário de queimadas no Pantanal desde que o órgão passou a acompanhar as chamas dos biomas brasileiros em 1998. Segundo o INPE, de janeiro a outubro deste ano foram contabilizados mais de 21 mil focos de queimadas, o que indica um aumento de 165% em relação ao ano passado, quando houveram mais de 7 mil focos de incêndios. Os acontecimentos resultaram na perda de mais de 4 milhões de hectares do Pantanal, o que representa 28% do bioma. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é o município da região com maiores pontos de queimadas, quase 8 mil focos. Veja agora alguns acontecimentos em relação à pandemia da Covid-19 que marcaram o mês de outubro. No dia 19, o presidente Jair Bolsonaro disse que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil. Segundo o presidente, primeiro a vacina precisa ser aprovada pelo Ministério da Saúde e validada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Depois ela deve ser distribuída gratuitamente, mas não obrigará a população a usá-la. No dia 20, o governo federal, por meio do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que a União compraria 46 milhões de doses da Coronavac, que é a vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan, que fica em São Paulo, produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Já no dia 21, Bolsonaro disse que os processos de compra de qualquer vacina contra a Covid-19 estavam descartados. O presidente ressaltou que não compraria vacina vinda da China. E no dia 30, especialistas avisaram que o Brasil continua estável na primeira onda de coronavírus e que não há previsão de queda ou aumento significativo do número de casos a curto prazo. Os profissionais indicaram que o caso do Brasil é único no mundo e intriga infectologistas, epidemiologistas e estatísticos. No final da tarde do dia 30 de outubro, haviam mais de 5 milhões de casos registrados de infecção pela Covid-19 no Brasil e quase 160 mil mortos. O jogador de futebol Robinho ficou em evidência negativa no mês de outubro. Condenado por estupro na Itália, Robinho foi contratado pelo Santos, time que o revelou. A contratação causou revolta de torcedores, principalmente em mulheres. Por causa da repercussão, o Santos cancelou o contrato que já havia assinado com o jogador. Robinho se diz inocente e ainda teceu críticas ao movimento feminista. Segundo ele, abre aspas, infelizmente existe esse movimento feminista. Muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar o português claro, fecha aspas. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por ter estuprado junto com 5 amigos uma mulher albanesa que estava embriagada. O episódio aconteceu em 2013 em Milão. E a Academia Real das Ciências da Suécia e o Comitê Nobel da Noruega divulgaram os ganhadores dos 5 prêmios Nobel. No dia 5, foi entregue o Prêmio Nobel de Medicina para Harvard Walter Michael Houghton e Charles Manny Rice pela descoberta do vírus da hepatite C. No dia 6, foi entregue o Prêmio Nobel de Física para Roger Penrose, Wayne Ardenzel e Andrea Ghez por descobertas sobre buracos negros. No dia 7, foi entregue o Prêmio Nobel de Química para Emmanuelle Sharpton e Jennifer A. Doudna pelo desenvolvimento de CRISPR, que é um método de edição do genoma. No dia 8, foi entregue o Prêmio Nobel de Literatura para Louise Glück, que é uma poeta americana. E no dia 9, o Prêmio Nobel da Paz foi para o Programa Mundial de Alimentos, da Agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, situada em Roma, na Itália. A pandemia do novo coronavírus segue na maioria dos países. No final da tarde do dia 30 de outubro foram contabilizados mais de 45 milhões de casos em todo o mundo. O número de mortes já passa de 1,1 milhão. No dia 24 foi registrado o recorde de casos confirmados do coronavírus, quase 500 mil de novas infecções em 24 horas desde o início da pandemia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a nova onda de Covid-19 na Europa contribuiu para esse número.
Países como a França, Bélgica e a Alemanha devem adotar um novo lockdown. Já no dia 26 de outubro, a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, ambos da Inglaterra, informaram que a vacina contra o coronavírus que estão produzindo revelou forte resposta imune em idosos. Os testes que foram realizados estão na fase 2 e foram feitos no Reino Unido. No dia 30, autoridades de Moscou disseram que moradores da cidade poderão ser vacinados contra a Covid-19 a partir de novembro, caso grandes volumes de doses sejam entregues até essa data. No dia 16 de outubro, na França, o professor de História e Geografia, Samuel Paty, foi decapitado por um radical islâmico. O crime ocorreu porque, durante uma aula sobre liberdade de expressão, o professor mostrou 2 caricaturas do profeta Maomé. O episódio chocou os franceses e suscitou discussões acerca da publicação de conteúdo sobre ódio nas redes sociais e os limites da liberdade de expressão na internet. Outro ponto relacionado ao crime é que atualmente ocorre na França o julgamento de supostos cúmplices do atentado em 2015 contra o jornal satírico Charlie Hebdo, que havia publicado as caricaturas de Maomé. Também 3 pessoas morreram por meio de ataques à faca no dia 29 de outubro na Basílica de Notre-Dame, em Nice, no sul da França. Entre as vítimas estava uma brasileira. O suspeito de cometer o atentado é um homem de 21 anos que foi preso pela polícia. O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o ataque como um ato terrorista islâmico. No dia 12 de outubro, foi liberada a pesquisa na qual telescópios do Observatório Europeu do Sul, em Garching, na Alemanha, registraram quando uma estrela foi engolida por um buraco negro supermassivo. Segundo a pesquisa, no local a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. No dia 26 de outubro, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, divulgou a descoberta de água no lado iluminado da superfície da Lua. Até o momento, cientistas somente tinham visto água no estado sólido e em regiões escuras da Lua. As eleições presidenciais dos Estados Unidos foram marcadas para o dia 3 de novembro. Em outubro, Donald Trump, do Partido Republicano, atual presidente e candidato à reeleição, e Joe Biden, do Partido Democrata, realizaram 2 debates. O primeiro encontro foi marcado por ataques pessoais e xingamentos. Já no segundo debate, os políticos mostraram divergências em relação à pandemia do coronavírus e à questão racial. No dia 2 de outubro, Trump foi diagnosticado com Covid-19, mas teve sintomas leves. Os Estados Unidos são o país com mais casos da doença no mundo, passando de 9 milhões de infectados e mais de 230 mil mortos. No dia 25 de outubro, a maioria dos eleitores decidiu, por meio de plebiscito, que o Chile terá uma nova Constituição. Com isso, os chilenos esperam que a antiga Constituição da época do ditador Augusto Pinochet seja extinta. No dia 30 de outubro, a ilha Samos, na Grécia, e a cidade de Izmir, na Turquia, foram atingidas por um terremoto. A Autoridade de Combate a Desastres e Emergências da Turquia informou que o abalo foi de 6,6 na escala Richter, sendo considerado um terremoto grave. 6 mortos foram confirmados e mais de 250 pessoas ficaram feridas.